Olá pessoal, estamos começando mais um Pod 100, onde corpo, espírito e mente se alinham em prol do desenvolvimento humano. E cada episódio é um convite à transformação. E no episódio de hoje eu vou receber aqui o Gustavo Sanches. Gustavo, obrigado por ter aceito esse convite, meu irmão. É um prazer ter você aqui. E rapidamente, assim, para te apresentar, o Gustavo ele é gestor, né, e delegado do IPEM, mentor, palestrante. A base, né, das suas palestras, do seu treinamento, é aquele best-seller do Paulo Vieira, não é? Poder da Ação. Inclusive, eu ganhei um livro aqui, ó. Obrigado, viu? Eu vou ler rapidinho. Vou lê-lo sem demora. Eu gosto muito do assunto. E criador também do treinamento, né? Princípio de Tudo. Exato. Então, vai falar um pouco pra gente sobre isso hoje aí. Gustavo, só pra gente começar. Como que isso surgiu na sua vida? Mentoria, palestra, treinamento. Como que isso surgiu na sua vida? Ou se quiser se apresentar um pouco mais também, fica à vontade. Bom, prazer estar aqui com você, meu irmão, Júnior. Obrigado pelo convite. A mentoria, né, os treinamentos, eles chegaram na minha vida, acho que desde antes de eu saber isso, na verdade, né? Eu sempre fui um líder. Né? De uma forma ou de outra eu acabava liderando, desde a época que jogava futebol lá em Penápolis. Legal. E era ali o cara que liderava nos treinamentos, na hora dos jogos, chamava o time e tal. E isso foi assim, tendo uma sequência na minha vida. Legal. Então, na igreja também, trabalhei como líder de jovens, líder de casais, enfim. E durante a pandemia, né, houve assim uma preocupação muito grande em geral da população, né? O momento em que nós vivemos ali em 2020, 2021, e exatamente nesse momento nós recebemos o diagnóstico de autismo do nosso filho mais novo, do Benjamin. E foi um momento muito sensível para nós como família. Eu, a Damares, né? E eu percebi que eu, como sendo o homem da casa, né, o marido, o esteio ali, eu precisava dar um suporte ainda mais cuidadoso para minha esposa, para os meus outros filhos, né, o Gustavo e o Davi. Sim. E apesar de já vir estudando isso, eu venho estudando comportamento humano, desenvolvimento pessoal há mais de 20 anos. Legal. Sempre gostei do assunto, né? Mas nesse momento da pandemia e desse diagnóstico do nosso filho mais novo, do Benjamin, foi um momento em que eu, de fato, decidi me aprofundar nos estudos sobre comportamento humano, desenvolvimento humano, inteligência emocional, e aí veio desse período. Legal. E aí você conheceu o Paulo Vieira já, ingressou no treinamento. Como que foi o seu caminho até chegar às mentorias? Sim. Na verdade, assim, Paulo Vieira é uma das minhas bases, uma das minhas referências, né? Eu costumo dizer o seguinte, a minha principal referência é a Bíblia. Legal. É a palavra de Deus. Eu não abro mão dos princípios que estão estabelecidos na Bíblia. Como cristão... A gente vai entrar nisso daqui a pouco melhor. Sim. Esses são os meus princípios e são inegociáveis. Sim. O principal assim, conteúdo que eu absorvi nesse período foi do Paulo Vieira, da Febracis, né? Ali nos treinamentos, formação em coaching, master coaching, em business, análise de perfil comportamental, enfim, uma série de treinamentos ali que eu acabei fazendo. Aproveitei a pandemia, né? Tudo ficou, entre aspas, fechado, né? E eu tinha que dar atendimento online, sobrava tempo. Eu mergulhei nesses estudos e fiz, assim, de fato, uma imersão em um ano aí que fez muita diferença na minha vida. Legal, legal. Então, você sentiu isso, primeiramente, né? Antes de exportar, vamos dizer assim, esse conhecimento, você sentiu isso fazendo efeito e transformando a sua vida? Sim. Houve uma necessidade inicial interna, familiar, no meu núcleo. Sim. Né? E nós que lidamos com pessoas... para que nós possamos cuidar dos outros, nós precisamos de cuidar de nós mesmos antes. Sim. Né? Para que eu possa falar sobre alguma coisa, eu preciso saber disso e aplicar isso na minha vida. Senão, acaba sendo um discurso vazio. Legal. Na psicanálise, né, que eu atendo como psicanalista, há um tripé de formação, né, que a gente fala. E é necessário que o psicanalista ele passe por análise pessoal antes
E, na verdade, o aconselhável é que ele fique durante também todo o seu percurso, ou seja, que ele tenha a experiência dele ser um paciente, um analisando, como a gente diz, que ele conheça o processo antes dele tentar replicar o processo, dele tentar ensinar ou atender outros. Então, eu acho que realmente isso é muito importante. Você normalmente nasce de um desejo seu, nasce de uma demanda que você tem, nasce de uma angústia, digamos assim, também, né? E aí você encontra uma solução, de alguma maneira, você encontra um caminho e aí tenta apresentar o caminho a outros. Eu acho muito legal isso aí. Isso aconteceu comigo também. No outro momento eu entro com mais detalhes. E é legal que você começou a falar, né? Entrou no Paulo, inclusive, e muita gente tem dificuldade em entender que negócio é esse, por exemplo, de mentor, de treinador, de coaching? O que é isso aí, para explicar para a galera? Tá, vamos lá. Vou explicar inicialmente o coaching, né? O coaching tão mal falado, mal visto por muitos. Sim. O coaching, primeiro vou explicar a diferença entre coaching, coach e coachee. Coaching tá. é o processo. É um processo de coaching. Vamos Legal. supor que um psicólogo ele faz um processo, uma terapia com o seu cliente. Né? No coaching, o coaching é um processo. O coach é o profissional que atende. E o coachee é aquele que é atendido. Ah, legal. Tá? Legal. Então, o processo de coaching, o que é na verdade? Basicamente, a pessoa ela tem alguma situação na vida e vamos supor que ela esteja perdida. Tá? Está com diversas demandas e ela não sabe exatamente, em primeiro lugar, onde ela está. Então, o primeiro passo no processo de coaching é identificar o ponto inicial, onde a pessoa se encontra, qual é o estado atual dessa pessoa. Legal. Como está a vida dela, a saúde, a família, o casamento, a profissão, as finanças, a espiritualidade, a relação com os amigos. Como está cada um desses pilares? Nós trabalhamos 11 pilares. Legal. 11. Identificou o estado atual? Quais são os pontos que precisam ser melhorados? Ah, ok, eu entendi que eu preciso melhorar, por exemplo, o meu casamento. Ok, vamos estabelecer então um planejamento. Um planejamento para que você possa sair desse estado atual e atingir o estado desejado. Qual é o estado desejado? Ah, eu quero ter o meu casamento sem brigas. Eu quero melhorar a comunicação. Sim. Ok, então através de um plano estruturado, você sai do ponto A e busca atingir o ponto B. Legal. Tá? Que é o seu estado desejado, através de ferramentas, de exercícios, de conversas, de análise. Então, essa pessoa, ela sai de um estado atual indesejado para um estado desejado. Imagina assim, a pessoa quer passar num concurso, ou então ela nem sabe o que ela quer. E aí ela vai e com esse atendimento, nesse processo de coaching, ela percebe, poxa, se eu fizer um concurso público, eu posso, de repente, começar a dar um direcionamento para a minha vida. Eu estou namorando. E aí essa pessoa ela faz um processo de coaching, aprende a estudar, como estudar. Ela passa no concurso, ela pode passar, ela fica noiva, ela se casa, ela constitui uma família. Olha a diferença, olha a bênção que é na vida dessa pessoa. Diferentemente do coaching, existe a mentoria. O mentor, na verdade, é aquele que pega a pessoa na mão e conduz por um caminho que essa pessoa, esse mentor, já trilhou. Então, o coaching, a pessoa, o cliente, a pessoa, ela descobre as suas respostas por ela mesma sendo conduzida pelo coach. O coach faz perguntas. A pessoa, ao responder essas perguntas, ela passa a se descobrir, a entender qual o melhor caminho a ser trilhado. E quando a pessoa, ela mesma, descobre as respostas, isso tem um peso muito maior, Júnior. Legal. Porque é diferente de você falar assim, olha, faça isso. Aí a pessoa fala, não vou fazer isso não, eu vou seguir da minha cabeça. Agora, quando você faz perguntas para essa pessoa e ela entende qual o caminho que ela deve seguir, ela percebe, opa, se eu for por aqui, eu estou errando nisso. Eu estou errando no meu casamento, deixa eu ser mais gentil com minha esposa, por exemplo. Ela
a facilidade de aplicação é muito maior, entende? Então essa basicamente é a diferença entre coaching e mentoria. E treinamento é treinamento, né? Você reúne um determinado público e ali você dá os treinamentos com exercícios práticos e as pessoas depois podem dar os passos seguintes após o treinamento. Legal. É interessante. E tem muita gente, por conta, né, de alguns, como em todas as áreas, tem maus profissionais. Eu acredito que alguns maus profissionais acabaram mostrando uma imagem que não é a real desse trabalho, não é? Por que você acha, e principalmente dentro, nós somos cristãos, né, protestantes, e dentro do nosso meio, dentro do meio evangélico, a palavra coach ela ficou meio mal vista. Fora, em alguns casos também, mas dentro. A que você atribui isso? Que algumas pessoas olham com um olhar ruim, assim, de forma a menosprezar de alguma maneira, ou até olhar assim de maneira a achar que aquilo não tem nenhum tipo de relação com o evangelho, com a Bíblia, com o povo, né, que é cristão. Por que você acha que acontece isso? Bom, primeiro ponto, eles têm alguns motivos para pensar sobre isso. Como você disse, alguns maus profissionais que existem e acabam, como existem em todas as profissões, os Exato. Bons e os ruins, né? Mas basicamente por desconhecimento, Sim. por não compreenderem o poder de um processo de desenvolvimento pessoal. Mas Gustavo, nós não podemos colocar o homem no centro de tudo, né? O homem está sendo, existe aí um antropocentrismo, o homem está sendo colocado como principal figura, a principal figura é Jesus, ok, Jesus é sim o princípio de tudo para nós, né? Jesus é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida, só que após salvos, né, já que nós estamos falando aqui agora nesse momento sobre o cristianismo, enquanto cristãos, após a salvação existem os frutos, né? E dentre tantos frutos que nós podemos e devemos dar, nós temos sim uma... Eu entendo que nós, enquanto cristãos temos o dever de sermos diferentes, sim, de fazermos diferença. Então, no meu trabalho, eu tenho que estar entre os melhores. O meu casamento tem que ser uma referência. A minha saúde tem que ser também tem que ser adequada. Sim. Eu não posso, eu não bebo, eu não me embriago, puxa, mas eu sou uma formiga para doce, estou com a diabetes lá em cima. Então, peraí. Então, nós temos que ter cuidado para que não sejamos hipócritas. É pesada, sim, essa palavra, mas assim, para uma coisa eu uso um peso de 1 tonelada, e para outra, não, esse aqui deixa aqui quietinho, porque não, açúcar não tem problema. Exato. Né? Estou sendo exagerado, mas para que as pessoas compreendam. Sim, sim. Né? O desenvolvimento pessoal, ele é essencial para nós. Quantos irmãos, muitas vezes, vêm pedir oração na igreja pelo filho que vai prestar um concurso público? Sim. Poxa, isso não é buscar um crescimento? Sim. Né? Ou então as pessoas se matriculam na academia porque precisam melhorar a sua saúde. Exato. E elas estão buscando o desenvolvimento pessoal de uma forma ou de outra. E não tem nada de errado, muito pelo contrário. Né? Nós devemos ter uma vida, como eu disse, exemplar. Sim. É legal, né, você tocar nisso. Até você usou a palavra hipócrita, né, que vem do grego, né? Aquelas ideias de usar máscaras, né? Eles se fantasiavam, tal, ou seja, eles mostravam uma coisa e na verdade eram outra, tal. E eu vejo que muita gente faz críticas principalmente porque tiveram contato com maus profissionais, não é? Mas fazem críticas às vezes que soam um pouco hipócritas mesmo. E eu quero crer que a maioria por desconhecimento. Por que eu digo isso? Porque eu não conheço uma pessoa, eu não conheço, pode existir, que quando eu entro numa empresa, dizem assim, eu quero o pior salário que tem, eu quero o cargo mais baixo que existe. Que vão prestar um concurso, tomara que eu não passe no concurso, tomara que eu fique em último. Eu quero que o meu corpo seja o mais feio de todos, eu quero que a minha saúde seja a mais deficitária que existe. Eu não conheço uma pessoa que pense assim.
Se ela vai fazer entrevista numa empresa, ela quer passar naquela entrevista. E se o empregador diz que ele terá um salário 2 vezes maior do que ele esperava, ele fica feliz. E se ele diz que vai ser promovido depois de um tempo, ele fica mais feliz ainda. Né? A pessoa quer prestar um concurso e quer ser aprovada no concurso. Ela quer passar nas provas, nos vestibulares. Todos querem, não melhorarem a sua vida. Mas parece que se tornou pecado falar isso. Parece que dentro do nosso meio evangélico é pecado dizer que se quer uma vida melhor, mais digna, mais próspera. Há uma confusão aí, não é? Sim. Mas eu acho, daí você diz o que você acha sobre isso também, que parte do problema também é porque misturaram as coisas. Há muitas pessoas que entenderam essa realidade, só que transportam o discurso para um momento que não é este discurso. Por exemplo, para o púlpito. Eu, como ministro evangélico, acredito que o púlpito é o momento da proclamação da palavra de Deus, proclamação do evangelho. Então é isso que eu faço no púlpito, a proclamação do evangelho. O evangelho é o que a Bíblia nos ensina. Então, pessoas às vezes transportam essa mensagem, não é? Da prosperidade conforme as coisas que estão no mundo, que não tem problema nelas enquanto buscadas da forma correta, mas transportam para o momento da proclamação da palavra. Aí, na minha opinião, é um problema onde muitos acabam escorregando nesse problema aí, não é? E até mesmo o inverso também é real. Eu já vi pessoas que vão falar sobre uma vida melhor fora da igreja e parece que estão mais pregando do que treinando pessoas, não é? Uhum. Então, eu acredito que boa parte dessa confusão se dá por causa disso, de não entender as esferas. Eu estou numa esfera onde o lugar é a proclamação do evangelho, não é? E eu estou numa esfera, num lugar onde eu devo treinar pessoas. E eu vou misturar as coisas de alguma forma? É impossível você não fazer algum tipo de mistura, mas desde que ela seja saudável e correta. Porque enquanto eu treino, que é o seu caso, você não deixa de ser cristão. Perfeito. Não é? Então você vai transportar a sua cosmovisão para este lugar. Mas você tem que entender, né, a soberania das esferas, como dizia o teólogo. Cada lugar é um lugar. Né? E o púlpito é um lugar para isso. Não sei se você pensa parecido. Perfeito. Eu penso principalmente com relação ao púlpito. Sim. É sagrado. Púlpito é lugar de proclamação da palavra de Deus. Legal. E eu acredito, no meu entendimento, não se pode abrir mão disso. Legal. Palavra de Deus, púlpito. Agora, num treinamento, eu, enquanto cristão, naturalmente, é óbvio que eu carrego os meus princípios. Sim. Inclusive, o treinamento, o princípio de tudo, é baseado nisso. Então, ali existem princípios que eu, enquanto cristão, servo de Deus, eu levo para o treinamento. E não escondo de ninguém o meu posicionamento em alguns assuntos ali. Por quê? Porque eu não posso me envergonhar do evangelho. Legal. Eu não posso me envergonhar de me posicionar. Então, eu me posiciono. Você tocou no ponto aqui, no nome do seu treinamento. Explica pra gente o que é esse treinamento, princípio de tudo. Princípio de tudo, eu brinco com alguns amigos próximos, e agora vou tornar público aqui. Uhum. É como se... Eu estava ali orando, né? Uhum. E eu senti, e é um sentimento, por favor, não me interpretem mal, como se tivesse fazendo um download do céu, sabe? Legal. Quando você sente assim uma inspiração porque nós, enquanto treinadores, né, de pessoas ali, o meu desejo... Hoje, a minha atividade, a minha atividade principal hoje é como gestor público. Então, eu sou um servidor de carreira, em agosto eu completo 27 anos. Eu tenho uma carreira já consolidada e cheguei onde eu poderia chegar. Legal. Então, ok, está muito bom. A parte de treinamento e coaching é muito mais o meu propósito de vida, a minha missão, é onde eu me realizo de fato fazendo aquilo que eu gosto. Não que eu não gosto do meu trabalho. Eu gosto e faço com excelência, com zelo, como se para o Senhor. Sim. Mas os treinamentos são feitos, são preparados com amor.
Eu falo para o pessoal, quando eu vou ali realizar o treinamento, falo, hoje eu vou amar vocês com a minha entrega. Legal. E é um fato, não é um discurso vazio. Então, Sim. nos treinamentos, eu acabo carregando aquilo que eu disse antes. Os nossos princípios, eles vêm junto. E o princípio de tudo, voltando, né? Divaguei, voltando aqui para o princípio de tudo. Lembra quando eu expliquei sobre o coaching? Ele é quase que uma síntese de um processo de coaching. Eu costumo dizer o seguinte, no treinamento, a pessoa ela entende aonde ela está, ela percebe quais são os seus princípios e valores, ela traz isso para a vida dela e alinha, e eu estimulo ela também a buscar quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, faço ela compreender se os sonhos dela ou os objetivos dela estão entrando em conflito com os seus princípios e valores, porque se um sonho que você tem entrar em conflito com um princípio, o que você faz? Você abre mão do seu princípio ou você ajusta o seu sonho? Um sonho ele pode ser ajustado. Agora, princípios, em tese, são inegociáveis. Sim. Então, eu começo a trazer esses pontos para as pessoas, porque as pessoas, em geral, estão perdidas. Sim. As pessoas vivem, Júnior, e aí estão perdidas. Estão perdidas porque estão sem Jesus. Não, vamos trazer agora para a vida, inclusive de você, que está na igreja, firme, tem uma vida devocional com Deus. Muitas vezes você não tem um planejamento para os próximos anos. Daqui 5 anos, aonde eu estarei? Como estarão os meus filhos? Como estará o meu casamento? Minhas finanças? Qual a programação que eu faço para isso? E aí, quando você não sabe, né? De novo essa fala, quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Então as pessoas não têm objetivos definidos, claros, e acabam vivendo um dia após o outro sem vontade, a vida perde o brilho. Uma pessoa que não tem um objetivo claro na mente dela, ela perde a vontade de viver. Ela vive mais um dia, mais uma semana. Ai, que bom que chegou sábado, que bom que chegou o final de semana. Ai, segunda-feira. Ela vive dessa forma. Agora, quando você tem objetivos claros, a sua semana de segunda a sexta-feira ou segunda a sábado é uma semana que você tem graça, tem alegria, tem disposição. Por quê? Porque você está vivendo com um propósito, né? Você está vivendo com objetivos claros. Então, o treinamento, o princípio de tudo, ele ajuda, a ideia é o quê? Ajudar as pessoas a estabelecerem objetivos que sejam alinhados com os seus princípios e valores, e ela aprende a estabelecer objetivos que sejam possíveis de ser alcançados, e ela aprende também a fazer um plano de ação, enfim. Essa é a base do princípio de tudo. E tem feito diferença na vida de muitas pessoas. É muito gratificante isso. Legal. Pegando o gancho nisso aí, então, muita gente cria metas, objetivos, tem sonhos, mas nem todo mundo consegue alcançar, né? Qual a sua opinião sobre isso? Porque muita gente planeja, mas não consegue alcançar os seus planos, alcançar os seus objetivos, seus sonhos. É pesado. Existem alguns conceitos que já são estabelecidos, né? Por exemplo, as nossas crenças, elas definem a nossa visão de mundo, entre aspas. Tá? Tudo aquilo que nós fomos recebendo de informações durante a nossa vida, elas acabam limitando muitas vezes o nosso nível de alcance, o nosso teto. Tá? E isso em todas as áreas. Para a saúde, para o casamento, para a vida profissional, para as finanças. Por exemplo, alguns ditados, né? Não presta esse concurso não, é areia demais para o seu caminhãozinho. Não, dinheiro é sujo. As famosas crenças limitantes. As crenças limitantes. Então, como é que são formadas essas crenças?
Essas crenças são formadas por uma série de repetições daquilo que nós recebemos durante a nossa vida ou por forte impacto emocional. Uma forma simples de as pessoas perceberem isso é assim. Imagina que você chega todo dia no final da jornada de trabalho e vai assistir aqueles jornais que só passam notícias ruins. Chega em casa, liga a televisão lá e fica vendo só... O que você vê nesses jornais? Essas notícias. É sangue para todo lado. Sangue, morte. Morte, desgraça. Desgraça de forma geral. Ok. O que a pessoa pensa quando assiste isso? A vida é isso. A vida é isso. Qual o sentimento que gera? Eu faço parte disso e minha vida é isso também. Mas sentimento, um sentimento... Ruim, né? Sempre ruim. Ruim. Sempre ruim. Tristeza, angústia. Tá. Quando a pessoa pensa isso, sente isso, que ações ela toma? O cara vai empreender? Não. Qual o resultado disso? Dessas ações? Se ele não faz nada, o resultado é o quê? Zero. A vida permanece ruim ou piora. Entende? Então, o que eu falei aí? Pensamentos, sentimentos, ações e resultados. Os nossos pensamentos, eles são definidos como? Por tudo aquilo que entra na nossa mente. E aí, como cristão, o que eu falo? O que eu trago? O que eu trago já veio o gancho, né? É tão bom a gente conhecer a palavra, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Legal. Né? Lamentações, ou então Josué 1:8, olha, medita no livro dessa lei dia e noite, só então os seus caminhos, só então você prosperará, só então os seus caminhos aplanarão. Ou então Paulo lá em Romanos 12:2, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então, enquanto treinador, enquanto coach, enquanto mentor, qual é o meu estímulo? O que é que está entrando na sua cabecinha? Legal. Então, do que é que você está se alimentando? E aí, eu tenho, entre aspas, o poder de ajudar a pessoa a fazer boas escolhas. E ela passa a se alimentar, deixa de se alimentar, por exemplo, de um noticiário ruim, onde escorre sangue ali, e ela passa a ler bons livros, passa a ler a Bíblia, passa a assistir bons filmes que tragam conteúdos de valor para ela. Legal. Entende? E isso é uma cadeia. Pensamentos, sentimentos, ações, resultados. Ou em outra perspectiva, comunicação, pensamento, sentimento e crença. Você vai mudando esse ciclo e você vai retroalimentando. Porque você passa a agir de forma correta, os seus resultados começam a mudar e você... Imagina a academia, a pessoa começa a fazer, ela não come direito porque ela fala, não vou na academia. Aí quando ela vai na academia, paga o preço lá de puxar ferro e levantar peso e tal, ela vai comer o doce e fala, puxa, mas eu me sacrifiquei tanto na academia. Não pro doce. Então isso isso se torna um ciclo virtuoso. Legal, legal. E você, citando, né, alguns trechos da Bíblia, eu me lembrei de uma fala de Jesus, né? Que se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz, né? E realmente, né, eu percebo isso em mim, assim. Tem aquelas semanas que a gente, às vezes, está um pouco mais melancólicos. E aí você acaba vendo algumas coisas que já não colaboram muito para você melhorar. Vê a notícia ruim, vê filme triste, ouve música triste... E aí você fica se sentindo mais triste e para baixo. E às vezes nem sabe o porquê. Você consumiu, né? É claro, a fala de Jesus tem um contexto, né? Mas isso cabe muito bem para o que a gente está falando aqui. O que você consome, o que entra nos seus olhos, né? Então, eu tenho percebido que quando eu escuto, por exemplo, mensagens, né? Eu gosto de ouvir pregadores, né? Falando sobre pregações boas. Quando eu escuto alguns bons treinadores, mentores, coaches, assim, como eu gosto do Joel J também, o próprio Paulo e alguns outros, eu me sinto bem, não é? Eu me sinto mais animado. E quando eu escuto aquilo que é mais dramático, mais melancólico, consequentemente isso me torna mais melancólico, mais dramático. Claro, há momentos na vida que cabe, não é? Mas a vida não pode ser isso, não pode ser apenas isso. Não é? São escolhas que nós fazemos. Diariamente, né? Aí essa matriz que eu expliquei, ela pode ser uma matriz passiva, onde eu só recebo as informações e aí o ambiente vai quase que definir o que entra na minha mente, né? O ambiente que eu frequento, o ambiente de trabalho, enfim.
Ou eu escolho que essa seja uma matriz ativa de formação de crenças. E aí eu escolho, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou me alimentar da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai transformando a nossa mente. Né? Os bons conteúdos, os bons livros, por exemplo, eles vão ajudando a mudar a nossa mentalidade. Sim. Vão nos tirando da zona de conforto e de forma que nós possamos buscar resultados. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Claro. Eu vinha com alguns exames alterados, né? Então, meu triglicerídeos estava batendo quase 500, fibrinogênio, dímero D, eu estava correndo risco de ter infarto, AVC. Olha só. Por questão de coagulação do sangue. Eu decidi que eu ia mudar a minha alimentação, e foi só alimentação. De quase 500, baixou já para 172 e já deve estar menos. E, nesse período, eu eliminei 13 quilos. Legal. Só com alimentação. Então, agora, dia 1º de julho, faz um ano que eu não coloco nada de açúcar na boca. Legal. Nada, zero, nem docinho, não tem nem docinho, zero açúcar. Sofreu muito? Não. Por quê? Como eu comentei no início do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, houve um ponto de início para isso tudo, que foi a situação do meu filho. Ah, certo. E eu decidi escolher que eu vou fazer de tudo para que eu tenha uma vida longa. Os meus dias estão nas mãos do Senhor, mas aquilo que cabe a mim, a minha autorresponsabilidade, eu vou fazer. Então, Legal. eu inclusive tive esse papo em casa, reuni todos, os filhos, a esposa, falei, olha, pode ser que eu morra de algum motivo de saúde, né? de doença. Alguma doença posso ser acometido, mas não será por irresponsabilidade minha, né? Por negligência. Eu tive o caso do meu pai, que faleceu por questões de saúde, por não ter cuidado da saúde. Sim. E meu sogro, que é vivo, mas está doente, por não ter cuidado da saúde. Então, eu trouxe esses exemplos para os meus filhos, né? Disse que eles não teriam essa dor, sim, não por minha responsabilidade. Sim. E dessa forma eu estou também educando os meus filhos. Legal. Estou dando o exemplo para eles. Então, é possível sim nós fazermos boas escolhas e tudo depende das nossas decisões. Ah, é difícil? Depende. O que é difícil? Né? É difícil dizer não pro doce ou é difícil ficar numa cama? Eu tenho um dos vídeos aqui do canal, eu falei sobre como as palavras moldam a gente, não é? E uma delas eu falei justamente dessa palavra, difícil. Porque ela parece que quando você usa ela, você resolveu o problema. Mas não resolveu, você deixou o problema parado sem ser resolvido. Então, se você me fala assim, é possível eu perder mais, 5 quilos, 10 quilos? É difícil. É difícil. Parece que você encerrou a conversa, não dá. E aí uma autossabotagem. Você consegue passar naquele concurso? É muito difícil. Você consegue entrar naquela empresa? É difícil. Você consegue... É difícil? Mas é possível? É possível. Então, o que precisa ser feito? Acabou. Exato. Aí eu até proponho nesse vídeo trocar a palavra por uma frase, por exemplo, e aí nisso você começa a entender uma resolução. Por exemplo, é possível eu perder 10 quilos? É difícil. Troca isso aí. O que você usaria ao invés de é difícil? Por exemplo, demanda eu ir para a academia. Demanda eu melhorar a minha alimentação. Mas, você não consegue ir na academia e melhorar a alimentação? É difícil. Não, peraí. Para ir na academia eu preciso acordar mais cedo. Você consegue acordar mais cedo? Para mudar a alimentação... Você entende? Assim, ao invés de usar é difícil... é difícil eu conseguir aprender a tocar esse instrumento aqui. É porque eu não... Peraí, eu não tenho aula, não fiz aula. Então, e para fazer uma aula, como é que funciona? Não, peraí. Eu tenho que achar um professor. Mas você consegue achar um professor? Entende? Assim, se a gente troca isso, você começa... Ao invés de é difícil, resolve a questão, você começa a encontrar a razão pela qual você não quer fazer ou não consegue, e você consegue driblar isso de alguma maneira e encontrar soluções. Sim. Não é? Tem duas questões aí interessantes. Às vezes a pessoa estabelece uma meta muito alta. Sim. Você falou tocar um instrumento, né? Só que a referência dela é o cara que é top, que já está lá no alto. Ele já quer tocar a música do jeito que o cidadão toca. E não é assim. Então,
uma das coisas que nós ensinamos nos treinamentos é o quê? Divida a sua meta principal em submetas. Legal. Primeiro, eu preciso fazer o primeiro acorde, depois um segundo acorde. E um outro ponto, no exemplo da saúde, você mencionou as pessoas, em geral, Júnior, as pessoas dizem assim, eu preciso perder, vamos supor que ela está com 90 quilos e ela quer chegar a 80 quilos. Ela diz assim, eu preciso perder 10 quilos. O nosso cérebro, quando ele ouve, quando ele percebe perder, é ruim. Então, as nossas metas têm que ser... Uma das coisas é que elas devem ser positivas. Legal. Então, a forma de você colocar essa meta, ao invés de... É a mesma coisa, 90 quilos para 80 quilos. Só que ao invés de você dizer, minha meta, perder 10 quilos, minha meta é atingir 80 quilos e permanecer na data tal. Entende? Isso faz diferença. Por quê? O nosso cérebro, ele não trabalha bem com negativas, né? Não trabalha bem e... Outra coisa, ele quer ficar na zona de conforto. O que eu vou precisar? Vou ter que perder. Não quero perder nada. Então, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui quietinho, na cama, dormindo, o friozinho tá gostoso, nada de academia. Legal. Não, é bem por aí. E uma pessoa que está nos ouvindo agora e está tentando mudar de vida, está tentando melhorar. Ele não está satisfeito com o corpo, de repente, com a saúde, não está satisfeito com o seu salário, com o que ganha. Não. Ele não está satisfeito com o casamento, com a vida dele de alguma maneira. Né? Olhando por essa perspectiva, o que você diria para essa pessoa hoje, assim? Ela precisa ouvir agora. Primeiro lugar, entenda qual a sua situação hoje. Não tenha medo de identificar a sua situação atual. Vou dar um exemplo que é muito comum. As pessoas em dificuldade financeira. Essas pessoas, elas têm medo, muitas vezes, de olhar o extrato do banco. Porque ela olha, aquilo causa uma sensação nela tão ruim e ela não quer encarar o problema de frente. Então, muitas vezes, nem abre, nem sabe quanto está o saldo. E aí, olha lá e fala, meu Deus, não quero olhar para isso. Porque é desagradável. Então, a primeira coisa, tenha coragem. Vai doer. Não é gostoso. É contraintuitivo. Se encare, né? Exato. Se encare. Olhe a verdade e tenha humildade para reconhecer que a sua vida hoje está uma porcaria. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer a situação atual. Legal. Segundo ponto, busque ajuda. Você não está sozinho. Um dos maiores problemas, Júnior, das pessoas, de nós, é o orgulho. Muitas pessoas sofrem na questão financeira, na saúde, nos casamentos, porque são orgulhosas. E o orgulho, ele se disfarça de muitas maneiras. Às vezes, na timidez. Mas eu sou tímido. A timidez é uma das formas de manifestação do orgulho. Porque eu me escondo, então eu fico aqui protegido dentro da minha timidez. Eu não preciso pedir ajuda para ninguém porque eu sou tímido. Na verdade, é o orgulho de não pedir ajuda. Então, as duas primeiras, para dar o pontapé inicial aí. Tenha humildade, encare o problema, vai doer Legal. E peça ajuda. Bacana. Antes de eu fazer a última pergunta, deixa eu falar para o pessoal, se inscreva no canal, curta aí, compartilhe, comente. Se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, né? Não custa nada. Compartilhe, comente, se inscreva no canal. Gustavo, chegando no final já, tá muito boa essa conversa aqui, a gente ia embora aqui, não parava mais. Eu não te fiz alguma pergunta que você gostaria de ter falado? Rapaz, eu acho que não. Foi tão bom o papo, rapaz, que eu permaneceria aqui mais 2 horas brincando, tranquilo, só com um cafezinho. O café não pode faltar, né? Legal, eu fico feliz por essa conversa, né? Eu acredito que a gente vai voltar a falar novamente, quero, né? Eu sei que tem muito assunto para a gente falar ainda dentro desse desenvolvimento humano. Eu tenho me apaixonado cada vez mais por isso, não é? Por ajudar a mim mesmo, primeiramente, a me desenvolver espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, não é? Eu tenho estudado já há algum tempo isso, estudei psicopedagogia, psicanálise, atendo até
algumas poucas pessoas. E tenho visto como isso tem me ajudado, primeiramente, como ajudado outras pessoas. É por isso até o propósito desse podcast. Como levar para as pessoas conteúdo que vai ajudá-las. Nesses três âmbitos, assim, né, da vida física, emocional, espiritual, porque para mim elas não se desassociam em momento algum. Quando você não está bem fisicamente, uma doença, por exemplo, o seu emocional vai ficar abalado, o espiritual também, e os outros também. Então, eu quero voltar a conversar sobre isso. A gente depois vai alinhar aí outros assuntos. E obrigado pelo presente. Não é? Obrigado pelo maior presente, que é a presença. Né? Estarmos juntos aqui batendo esse papo. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Foi um prazer estar aqui com você, com os ouvintes aí do seu canal. Nós, né, enquanto pessoas que gostam de cuidar de pessoas, né? Pastores, cada um à sua maneira, né? Porque cuidamos de pessoas. E é um amor, é uma coisa que... quando eu falo, né, para Damares, né? Um beijo, meu amor, te amo. Ela entende, e é tão importante nós termos esse apoio dentro de casa, né? Eu queria aproveitar aqui para registrar isso, Legal. né? Esse apoio que eu tenho dentro de casa. Nada do que eu faço enquanto treinador de pessoas seria possível, nada seria possível sem o apoio dela. Inclusive, eu vou sair daqui e acredito que umas 9 horas vou atender um casal de outra cidade online. Legal. Com aconselhamento. Isso faz parte é um chamado. Eu falo que é uma missão. Né? A gente não consegue correr disso. Exato. Né? E nós fazemos isso com amor, com dedicação, com alegria. Legal. Então, obrigado pelo convite. Pode me chamar mais vezes, que vai ser um prazer estar aqui com você. Obrigado, viu? Até a próxima, então. Até a próxima. Valeu. Paz. Valeu.